Queridos, pensa numa pessoa que está no clube já há mais de 2 horas, quase 3, só enrolando. Não sei nem por onde começar. Bom, feliz ano novo, né? Eu não falei com vocês ainda. Com vocês estão vendo que a voz continua rouca, aquelas oscilações esquisitíssimas, mas pelo menos vira comédia, né? Dá pra gente rir um pouquinho. Espero que vocês tenham entrado o ano de forma surpreendente na presença do Senhor e que as bênçãos do Pai possam te alcançar, o seu abraço, o seu amor, o amor de Cristo possa permear cada célula do seu corpo e que nós possamos estar na presença dele continuamente nesse novo ano, amém? Em nome de Jesus. Amo vocês muito e haja inspiração, Deus. Espírito Santo SOS! Gente, vocês sabem que a gente já lançou o livro, né? Já fizemos 2 assinaturas, uma em Dubai, sim, Dubai, Emirados Árabes, e uma aqui em São Paulo. Finalmente, depois de meses, nós conseguimos decifrar mais ou menos como fazer a venda, a distribuição do livro, porque, gente, vou falar um negócio para vocês. Publicação independente é um parto, mas nasceu, ficou um pouquinho na UTI e agora eu acho que vai para casa. Como é difícil, eu não sou comerciante, minha família inteira é do comércio e eu, olha, patinando aqui, mas finalmente eu acho que eu decifrei como fazer isso de forma menos difícil. Tudo que a gente faz de novo, né, às vezes é um bicho de 7 cabeças, mas não, de 7 cabeças não pode, Márcia, que isso? Agora só quem já estudou o Apocalipse sabe do que eu tô falando, né? Vocês já pensaram de onde saiu essa expressão bicho de 7 cabeças? Pois é, saiu direto da Bíblia, do Apocalipse ou do livro de Daniel. Em Daniel ele não tem 7 cabeças, só em Apocalipse mesmo. Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Falando em Apocalipse, e aí, como vão os nossos estudos? Bem, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Estou muito entusiasmada. Tá estranho isso aqui, né? Bom, olha para a cabeça, vamos lá. O que eu ia contar? A novidade é que nós já começamos a escrever o 2º livro, então se você não comprou o primeiro para ir estudando antes do 2º, você precisa adquirir esse livro, ele está lá no nosso site, www.casadagloria.net. Não é restaurante. Não é restaurante, mas tem uma comidinha celestial deliciosa. O conteúdo que o Espírito Santo nos dá, com a palavra de Deus, tem sempre um pouquinho de pão da vida, um pouquinho de água viva. Então aproveita, compra o seu livro, compra para presentear. Porque esse primeiro livro que a gente escreveu, Considerações Preliminares ao Estudo da Escatologia, ele é para preparar a mentalidade, preparar a cosmovisão, preparar o seu posicionamento, a sua postura como crente, como cristão, crente em Cristo, para estudar a escatologia, que é um tema extremamente polarizador. O povo briga se é Lula, se é Bolsonaro, se é direita, se é esquerda, se vai entrar com o pé direito, com o pé esquerdo ou com os dois. O assunto da escatologia gera essa mesma briga, esse mesmo dilema, infelizmente, mas não deveria ser, e o livro vai tratar disso. Então, o que você está esperando? www.casadagloria.net. Dá uma olhadinha no site, vai até os nossos produtos. Nos nossos produtos você vai ver os livros e as apostilas. Clica lá no livro, compre. Uai! E quando chegar, leia. Não é para acrescentar colorido, bonito na sua estante. É para você ler, estudar, aprender. Tem um monte de temas muito legais, temas que a gente não aborda na igreja, que são extremamente essenciais para quem vai estudar escatologia. Por exemplo, o sofrimento dos cristãos. Crente sofre, não sofre? Pode sofrer, não pode sofrer? Estar em Cristo é estar em La La Land? Estar em Cristo já é estar no paraíso? Estar em Cristo te tira da terra? Como que funciona isso? Qual era a abordagem para o sofrimento do cristão que Paulo, Pedro tinham? O que Jesus falou sobre isso?
A mentalidade da igreja primitiva era mais escapista ou era mais Jesus estará conosco durante o sofrimento, em meio a tudo isso ele caminha conosco? Isso é muito importante para nós que estamos nos últimos dias, estamos vendo uma igreja perseguida cada vez maior. Sim, hoje a igreja perseguida, em números, ela é maior do que todos os 2000 anos desde a cruz, juntos. A perseguição da igreja é imensa hoje, as estatísticas são staggering, são assim, nem sei como é que fala isso em português, uma aberração. E nós não vemos, não sabemos, não ouvimos, porque a mídia não vai dizer isso. Eu posso até dizer que entre a perseguição dos judeus, a dos cristãos está ainda pior, só que menos vista. Isso não quer dizer nada, não é uma competição. Mas quer dizer que nós precisamos saber como viver esse deserto, como viver esses abalos que virão, que estão aqui e que virão. Um outro tema que a gente aborda no livro é aquela diferença entre os fariseus e os que verdadeiramente buscam, os que oram para todo mundo ouvir e os que oram no secreto. Jesus ama e morreu por todos, mas como nós nos relacionamos com ele faz toda a diferença. Um público perdeu o tempo da sua visitação e o outro o encontrou, mas não encontrou da maneira como quis, aceitou da maneira como veio, apesar de ter sido muito diferente do que eles imaginavam. Então, a gente tem uma visão de escatologia, talvez seja diferente daquilo que a gente imagina. A gente está pronto para entrar, para viver esse tempo da visitação, não perder o tempo da próxima visitação, tendo caixas doutrinárias abertas para aceitar algo que pode ser diferente do que a gente está imaginando que vai ser. Hoje eu vejo muita interpretação baseada nos eventos. Nós precisamos ter muita cautela em relação a isso. A nossa interpretação dos eventos precisa vir da Bíblia e não ao contrário. Os eventos não podem interpretar a Bíblia. Então eu vejo, ok, está uma instabilidade tremenda no Irã. Nós vimos agora o Maduro acabou de ser, estava muito maduro, foi colhido. O que significa isso? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Então, tá aí o problema. Ela não fala sobre o que está acontecendo na Venezuela, mas ela fala de tempos de abalos que virão sobre as nações para preparar um cenário muito específico cujo centro está no Oriente Médio, está em Israel. Aí eu tenho um monte de profecia satânica em relação aos últimos dias. Se elas não estão na Bíblia, eu vou ouvir o que primeiro, a Bíblia ou a profecia satânica? Eu vou basear o meu preparo em quê? Em Satanás ou em Cristo? Perceba, nós temos muitas vozes que estão falando e não desmereço. Ouça, mas ouça e vá checar nas escrituras se é algo que você precisa dar sua atenção a ou se é algo que você pode colocar na sua prateleira. Porque se a Bíblia não aborda, não é algo absolutamente essencial. Essencial é a gente saber o que Jesus disse, a gente saber o que Daniel escreveu, é a gente saber o que João escreveu, que foi revelação de Jesus para nós. Senão nós vamos perder muito tempo não buscando a Deus, não ouvindo o Espírito Santo, mas ouvindo as vozes do inimigo. Alguma coisa está fora do esquadro. Então, nesse primeiro livro, Considerações Preliminares ao Estudo, essa postura nos ajuda a estarmos centrados em Cristo, nas Escrituras, para que nós não nos desviemos para outras coisas. É um ensino que vem nos alinhar com a palavra como um todo e nos alinhar para termos emoções, sentimentos, fundamento espiritual e emocional, para que a igreja não seja dividida no meio desse estudo, que é essencial nesses últimos tempos. E eu já estou terminando o primeiro capítulo do próximo livro, e eu percebo o quanto nós precisamos abrir as nossas caixas doutrinárias para estudarmos a escatologia. Esse próximo livro ele vai ser sobre os primeiros 3 seminários, que tem o título de Panorama Escatológico, 1, 2 e 3. A gente vai ver se a gente consegue colocar os 3 num livro só. Então ele vai ser bem denso. E ele vai ser um pano de fundo, um zoom out, para que a gente consiga estudar a escatologia contextualizada.
Ok, chega de propaganda. Você já sabe aonde ir, www.com.casadanet. Nada disso, esquece, apaga. www.casadagloria.net. É isso. Vai lá, dá uma olhadinha no nosso site, assiste alguns dos nossos vídeos, adquire o nosso livro, nos abençoa, isso nos ajuda a ter fôlego para pagar o próximo livro, porque nós fizemos uma publicação independente, então tudo saiu do nosso bolso. Que Deus está provendo, graças a Deus. Mas se você ouvir o Espírito Santo e ele disser, vai lá e abençoa a Márcia, não só compra, lê, por favor. A minha intenção é que você estude, que você seja edificado pelos ensinamentos da palavra de Deus. Todo o texto, ele é cheio de, como é que chama? Footnotes, notas de rodapé? Isso, notas de rodapé. Porque eu percebo que às vezes a gente é preguiçoso, né? E a gente não vai abrir o texto. Então, cada frase tem um numerinho ali. E você vai ver que tudo está fundamentado na palavra. Então, a parte de baixo do livro, que são as notas de rodapé, é maior do que a parte de cima do conteúdo. Porque eu quero que você veja que a gente não está inventando. Tudo está na palavra. O outro dia eu dei um livro de presente na casa de um amigo e alguém lá deu uma folhada no livro e perguntou, mas cadê a bibliografia? Está nas notas de rodapé. E na palavra de Deus, são léxicos, é Bíblia, todo mundo tem óculos para ler a palavra, então você tem que enxergar da onde eu tirei, eu coloquei isso para você lá. Várias versões da Bíblia são usadas, vários léxicos, está bem completinho, está fácil de estudar. E o formato dele, ele está aí num livro grande. Me perguntaram também, por que você não fez pequeno para caber na bolsa? Na minha bolsa não ia caber o livro pequeno, porque ele fica muito gordo, ia ficar bem pesado. Mas ele foi escrito como se ele fosse uma apostila de faculdade. Então ele tem bastante espaço para você escrever, a letra não está muito pequena, dá para você enxergar, as linhas estão espaçadas, está colorido. Vai caber as nossas tabelas, porque as nossas cronologias elas são imensas. Se eu colocasse numa página menor, eu ia ter que colocar uma folha que abrisse. Ou você não ia enxergar, ia com lupa, né, que é muita informação às vezes numa tabela. Então, para facilitar o seu estudo e a sua leitura, para você não ficar tendo que emprestar o óculos do outro, a gente fez com que ficasse um formato mais confortável, maior. Tá divertido também, tem umas figurinhas interessantes. E dá para você usar highlight sem atravessar para o outro lado. Enfim, fica a dica para esse ano você estudar, aprender a ter unidade na igreja, apesar da discordância de interpretações e opiniões. Porque nesse assunto nós vamos discordar em muitas coisas. Olha, até com as pessoas com quem eu estudo e com quem eu concordo, eu encontro várias discordâncias. Mas a gente não vai discordar, menos uma pessoa que já me falou que discorda, que Jesus é Deus. Ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está vivo e ainda vai ressuscitar os seus. Então ele vem novamente, ele já veio o Cordeiro, ele vem como leão, na verdade o leão se tornou o Cordeiro. E nós temos muitos pontos de concordância e nós podemos concordar neles e permanecermos unidos na fé para não destruirmos o nome de Jesus que é sobre a igreja. Enfim, é isso. Além de falar do livro, eu queria também aproveitar para falar um pouquinho dessas coisas que estão acontecendo. Já falei até, né? Mas cuidado com as suas interpretações e com as vozes que nós estamos ouvindo, porque nós estamos ouvindo muita interpretação que de fato está vindo de eventos profetizados pelas trevas. Não é que você vai deixar de conhecer, mas não coloque a sua fé em eventos que foram profetizados pelas trevas, porque quem é Deus ainda é soberano, está sentado no seu trono e é Ele quem diz de fato o que vai acontecer na sua palavra. E eu já falei disso em várias mensagens, gente. Existe um cenário profético escatológico, existe um cenário de uma besta X,
uma besta X, vão achar que eu tô falando do aplicativo X, meu Deus. Não, uma besta que é XYZ, uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Existe todo um contexto desse sistema que a gente tem que estudar Daniel 2, Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem que estudar Apocalipse 13, 17, 13, 12, 12, 13, 17. Tudo isso precisa estar de acordo com as escrituras. Então não importa, aí você vai ver a interpretação de cada um de acordo com a profecia das trevas que ele acredita. Então, se ele acredita que o Trump é o demônio, é o anticristo, ele tem uma certa interpretação do que está acontecendo hoje. Se ele acredita que o Trump não é o anticristo, aí tem outra interpretação. E isso não pode ser o nosso norte, não pode ser o nosso centro, não pode ser o nosso crivo de interpretação. Tem que ser toda a profecia em toda a palavra de Deus. Combinado? Shalom.